né? Ele disse que eu ia viver um inferno num acidente de moto. Eu não acreditei e eu nem sequer tinha moto. Disse para ele que isso era impossível, porque eu sempre ando de carro. Pois muito bem, foi uma moto que jogou o andaime onde eu trabalhava abaixo, jogou abaixo o andaime onde eu trabalhava. Você quer dizer que o meu duplo me abandona se eu não lhe digo nada? Em caso de perigo mortal, o teu duplo sempre estará aí. Ele necessita de você para poder corrigir os futuros à sua maneira. Ele é o que melhor sabe que a casualidade não existe. Ele sabe que o teu presente é a atualização de um futuro potencial já vivido mais rapidamente em outro lugar. O teu corpo está feito assim, e para sobreviver, ele recolhe do futuro as informações que pode captar no seu presente, no presente do duplo. Então, eu devo obedecer o futuro? Isto significa que o papai tem razão quando diz que se eu faço coisas más, tenho que pagar pelos pratos quebrados, que esse é o meu destino. A menos que você conserte todos os pratos quebrados no futuro, antes de ter a necessidade de utilizá-los no teu presente. A tua atualização instintiva é sempre pessoal. É a tua casualidade aparente que só depende de você e dos teus projetos. Pensar em um destino o faz viver o destino, o próprio destino. E se você pensa que ela é impossível, você a suprime. Se você pensa que Deus tem uma longa barba e grandes orelhas, então, mais adiante, você sempre vai poder comprovar que as tuas crenças são dignas, porque você atualizará um futuro potencial em que, dentro da tua fé, as pessoas ao seu redor te mostrarão que Deus tem essas mesmas características. Significa que a evidência me permite ver o que eu quero ver e não o que existe em realidade? Conclui o menino. Você entendeu muito bem. A evidência é muito perigosa. A pessoa que consegue ver possibilidades futuras frequentemente pensa que este futuro é inevitável, é obrigatório. Ele se sente orgulhoso de predizer um fato que logo vai se realizar. O que ocorre na realidade é que ele desconhece que é ele o atualizador desse futuro. Sem ele, provavelmente esse potencial teria ficado lá nas trevas. Deveria ver os futuros perigosos com um único fim, o de evitá-los. É um bom vidente aquele que prediz acontecimentos graves que nunca vão ocorrer. O que eu vejo aí, Cris, eu já até passei por um processo desse que me incomodou muito, né? Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho de cartas e a vidente me foi bem clara de um processo que iria ser fatídico na minha vida. E esse processo fatídico que colocou uma data que seria o início desse ano e que aconteceria, e que eu precisava tomar todas as precauções e todas as medidas, e era uma questão de desencarne. E foi muito categórica. E isso mexeu em todas as minhas estruturas, em todos os aspectos. E agora, e assim, ficou muito mais claro para mim que, assim, embora a gente mesmo, às vezes a gente pensa e a gente acha que a gente está prevendo lá na frente, e na verdade essa antecipação, ela pode ser mudada. Eu comecei a fazer
diversas técnicas, o Ponopono, diversas coisas para poder eu sair dessa vibração, dessa frequência, porque eu entrei muito forte nessa frequência, eu tinha certeza que isso ia acontecer, e a Cris foi bem clara, quando a Cris falou assim comigo, que o verdadeiro vidente, a pessoa que de fato ela tem condição prever as coisas, é porque ela consegue evitar, ela não vai falar, ela consegue ver para evitar, e não ver Ver para para poder... evitar. É, Exatamente, é ver é, para evitar. para Eu vi evitar. o perigo, então eu, como um bom vidente, né, que aí é onde entra da responsabilidade dos terapeutas e dos sanadores, que é justamente aí, eu vi, então, se eu com o meu consulente, com o meu cliente, eu vou falar, pô, estou vendo aqui que vai ter, sei lá, um desastre de carro, sei lá, eu estou colocando aqui um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Eu vou pegar e vou sugerir que nos próximos meses ela passe a ir de ônibus, sei lá, entendem? Eu vou mostrar, tentar fazer com que ela faça um caminho contrário e não fazer exatamente o que essa pessoa fez com a Soninha, que foi decretar, atualizar. Então, essa pessoa, o que o Jean-Pierre fala aqui nesse ponto, nessa partezinha, é a responsabilidade, que, na verdade, eu vou voltar ali só um pedacinho. Na verdade, ele nem poderia ter ficado nas trevas, né, como ele fala. Essa pessoa se sente orgulhosa de predizer um fato que logo vai se realizar. O que ocorre na realidade e que ele desconhece é que é ele o atualizador desse futuro. Sem isso, sem ele, possivelmente esse potencial haveria ficado perdido nas trevas. Porque, se a gente parar para pensar, todos os potenciais existem. Né? Então, a gente, quando passa a conhecer a lei do desdobramento do tempo, a gente consegue ver esse nível também de responsabilidade. Então, mas não significa só de um vidente, alguém falar para a gente, é nós mesmos. Eu entendi mais assim, tipo, eu ver algo e eu mudar esse algo. É assim, entende? Eu tenho aquela percepção de que pode acontecer algo, mas eu poder, no caso duplo, né, poder mudar isso. Eu entendi assim. E Então, ver não é algo só que não vai acontecer, tipo, anulação. anular. Eu vi mais assim, eu vi dessa forma também, assim, não só alguém falar para mim, mas eu mesmo, porque nós temos as nossas percepções, a gente não tem, às vezes não sente, principalmente quem tem filho, não sente alguma coisa, ou com a gente mesmo. Sim, pressentimento, intuição, tudo isso, mas que são possibilidades, informações que a gente captou através dessas ondas que estava falando aqui, Isso. da pedrinha e tal, né? É. Então, a gente está captando essa informação, mas aí vai da gente ter o controle do nosso pensamento para não nos deixarmos levar por isso, para que isso não se concretize. Daí a anulação com o pensamento contrário, né? Eu tive uma pequena experiência agora, há pouquinhos dias com isso. Eu estava bem, bem preocupada com a questão com a minha filha e eu estava fazendo as minhas, botando energia positiva, digamos assim, né? Colocando, invertendo as coisas, anulando. E aí, na hora ali do sono, assim, é como se eu visse, assim, que ia apagando, sabe? Ia apagando muito daquelas coisas. Então, eu penso que a gente consegue, sim, sabe? Você saber que pode acontecer, mas você também, quer dizer, que poderia, mas que não vai acontecer. Então, é você ver algo que não vai acontecer. Então, tá nas nossas mãos também, né? Assim, sei lá, eu acho que... Não, total, Marilete, Total, total, né? total que está nas nossas mãos, independente se a gente é terapeuta ou não. Porque isso aqui não é uma coisa exclusiva para terapeuta, todo o contrário. Na verdade, todo mundo
Sobretudo que não fosse terapeuta e que não tenha esse olhar, né, para fora da Matrix, deveria saber utilizar um princípio vital. Então, é para todos nós, e todos nós temos a capacidade de não só fazer a vida do outro melhor, né, e aquele egoísmo sábio, para fazer a nossa vida melhor, né? Então, vamos lá. Ô, Cris, eu queria só perguntar para ti o seguinte: quando fala aqui que a atualização, né, do futuro, quem pode fazer essa atualização é só eu mesma, não é isso? O outro, por exemplo, uma pessoa, igual essa pessoa, disse para mim o que ia ocorrer. Quem pode atualizar isto sou eu, e não o outro. É isto? Não, assim, toda vez que a gente pensa, a gente cria um potencial. Então, ao longo de 25 mil anos, a gente está lotado vários potenciais, desde o mais catastrófico até o mais esplendoroso, né? Eu vou atualizar todos aqueles pensamentos que eu entrar em ressonância, a qualidade dos pensamentos, entendeu? Tá. Sim. Então, qualquer um pode atualizar, e por isso, essa semana que passou, eu vi um vídeo, só que estava em espanhol, eu não compartilhei com vocês. Um vídeo de um psicólogo muito importante, falando da importância do pensamento. Ele fala lá muita coisa muito parecida com as coisas do Jean-Pierre, mas o que ele traz de uma maneira bem prática se eu tenho que controlar o que eu estou pensando. Por quê? Se eu não penso, eu não vou agir. E se eu não ajo, eu não vou criar uma barbaridade. Então, que antes da barbaridade está o pensamento, que não se devia controlar a ação, devia se controlar o pensamento. O pensamento. Volta tudo para a mesma coisa. Então, não pense em fazer aos demais o que não gostaria que pensassem em fazer a você, não é aquela coisa altruísta maravilhosa, não é aí que está o negócio. Quem olha de longe a TDT pensa isso, é um negócio bem bacana, zen altruísta. Pensa só na humanidade. Não, porque a gente tem consciência do valor que tem o meu pensamento. Cris, nesse contexto, a gente pode incluir aquele somos todos um, porque, por exemplo, se você, usando esse exemplo aí da sogra, eu posso pensar isso. Eu posso não fazer, mas aí eu botei mais uma gota de energia nessa possibilidade coletiva. É isso. Tá. Exato. E aí tem uma coisa que não é bom, porque como eu vou atualizar no meu presente coisas que tenham a mesma qualidade com o meu pensamento, você pode não ter ninguém morto, você não vai matar, não vai ter nenhuma morte, mas de repente você vai ter uma pessoa muito querida adoecida, não sei, vão ser coisas similares, entendeu? Mas sim, essa coisa do todos somos um é um conceito bem TDT mesmo. E aí a Aureliane pergunta para ele, e nesse caso ninguém ia ver um futuro perigoso que não ocorre? Isso é muito fácil. Isso é engraçado, numa das formações o Jean-Pierre fala que um vidente que fala, que prediz coisas que nunca acontecem, não é levado a sério. Porque normalmente esses videntes, eles falam, não vai acontecer mais um tsunami lá no tal lugar. Mas não tem crédito. Tem crédito que fala, vai acontecer um tsunami, né? Então, um vidente que pode ver um futuro perigoso que nunca vai acontecer é muito fácil. E o Jean-Pierre responde, é por isso que o homem predisse um futuro, um acidente, se encontra felizmente hospitalizado e
clama aos seus amigos. Muito o caso da Sônia aqui. Ele fala aqui que um cara que previu um acidente com um homem, tá? Esse homem teve o acidente e foi hospitalizado. E aí ele fala para os amigos, olha, cara, vai ver esse vidente, ele é magnífico. Vai ver esse vidente, que ele é magnífico. Ele falou que eu ia sofrer um acidente, estou aqui na cama. Esse é o bom, entende? Esse é o vidente bom. Ele disse que eu ia viver um inferno, isso o cara falando, né? Ele disse que eu ia viver um inferno num acidente de moto. Eu não acreditei e eu nem sequer tinha moto. Eu disse para ele que isso era impossível, porque eu sempre ando de carro. Pois muito bem, foi uma moto que jogou o andaime onde eu trabalhava abaixo, jogou abaixo o andaime onde eu trabalhava. Esse homem se sente satisfeito e conta isso para todo mundo. E é bem assim mesmo, né, gente? Vai lá que ela é batata, tudo que ela fala, vai. Então, é normal o que eu li no seu livro. Seu comentário me faz rir, mas deveria saber que sempre você pode fabricar um futuro para apagar outro. Aí, ó. Modifica teus pensamentos, as tuas vontades, os teus desejos e mude o seu futuro. Se, além disso, você permite ao teu duplo corrigir, consertar, né, cada noite, cada manhã, você terá à tua disposição uma multidão de potenciais agradáveis.